Saudações Duques e Duquesas Tricolores, aqui quem fala é Duque Tricolor, para mais esse vídeo. E hoje eu vou falar sobre duas polêmicas que estão acontecendo no Fluminense e eu quero comentar bastante sobre isso, porque é interessante, duas polêmicas separando completamente ali a situação. Então, vamos lá, porque vocês vão gostar muito desse vídeo e de outros no canal. Só bora. A primeira polêmica que eu falo para vocês não é nem sobre o vídeo em si que eu estou mostrando, mas sim sobre a situação de Vojvoda. Porque aqui que tem a ver Vojvoda com o Fluminense. Calma que a gente vai explicar melhor sobre isso. Tá bom? Vamos lá. Entenda, primeiramente, eu quero falar o seguinte. O que está acontecendo no Twitter agora? Tá acontecendo a situação assim. O Fernando Diniz pode sair. Tem toda uma situação dessa. Que, tipo assim, o nego quer tentar colocar para Fernando Diniz sair do Fluminense. Se você colocar aqui Fernando Diniz, você vai ver que tem muita gente falando de Fernando Diniz saindo do Fluminense. Até elogia campanhas, a atuação, sinaliza positivamente. Todas essas notícias que estão falando assim, início da evolução, prêmio Bola de Ouro, Fernando Diniz, por aí vai. Romário sugere Diniz, treinador do Flamengo, para substituir na seleção ali e tudo mais. Ou seja, realmente falando, existem alguns burburinhos que acontecem, existem diversas situações, existe também o próprio OneFootball que fala sobre esse tipo de renovação de Diniz com o Fluminense. E aí, do tipo, duas coisas que vão acontecer aqui, duas situações muito legais que vão acontecer. Provavelmente o Vojvoda está de saída do Fortaleza. Eu queria declarar aqui que, para mim, o Vojvoda sair do Fortaleza depois da homenagem que fizeram, que foi não somente o próprio Vojvoda, mas sim a família inteira, para mim é uma tapa, uma porrada na cara de do torcedor do Fortaleza. Cara, não teve nenhum técnico brasileiro que não somente o Vojvoda foi homenageado, mas sim a família inteira do Vojvoda. Então, o Vojvoda fala assim, eu vou sair, para mim, cheira justamente a mau caratismo. O Vojvoda, na minha concepção, é mau caráter. Cara, não teve uma vez sequer, não tem um time do mundo que fez o que os torcedores do Fortaleza fizeram com o técnico. Que é não somente homenagear o próprio técnico, mas sim homenagear a família inteira do cara. Ele, a mulher, os filhos. Ou seja, se pro Vojvoda não serviu por nada isso, e ele fala assim, mas ele tem obrigação. Ele não tem obrigação. Mas agora, pô, eu falaria lá, eu conversaria, eu pensaria duas vezes em sair. Eu não chegaria lá e falaria assim, saiu, como tá parecendo hoje. E a situação é essa. Fernando Diniz, Boburinho que vai sair. Vojvoda saindo do Fortaleza. Muito está falando que o Vojvoda vai para o Atlético Mineiro. Eu acho que se o Fluminense perdesse o Diniz, o Vojvoda não iria para o Atlético Mineiro, iria para o Fluminense. Porque ele quer continuar disputando a Libertadores com um time até mais forte do que ele tinha de plantel no Fluminense. Claro, ia ser várias mudanças técnicas ali que poderiam até afetar o esquema de tático de jogo e de jogo dele. Mas é isso. E aí, do tipo, você gostaria de trocar o Fernando Diniz pelo Vojvoda? E a outra polêmica que tem também sobre o Vojvoda e Fluminense é o seguinte. O Vojvoda, ele colocou o Fortaleza estava na lanterna. Isso aqui, você pode até pesquisar aqui, ó, vou pesquisar com vocês aqui, ó. Fortaleza. Lanterna da Série A.
Você lembra que da Lanterna à Copa Libertadores, a história do Fortaleza de Vojvoda na Série A. Ou seja, aqui a gente está falando sobre realmente o que aconteceu. O Vojvoda estava na Lanterna, estava tentando disputar algum título internacional, não conseguiu, ficou na Lanterna e no final da temporada acabou voltando para a Libertadores no seu último jogo. E aí muitas vezes tu fala assim, mas o Fluminense, se o Fluminense tivesse mantido o Diniz, seria uma outra coisa. Tipo, não se sabe. O que eu falo é o seguinte, o que eu fico mais triste é que existe jornalista do Fluminense importante dentro do Big Five que fica falando isso. E se mantivesse o Fernando Diniz, talvez a história do Fluminense seria outra agora. Primeiramente que o futuro é incerto. Poderia dar bem, como também poderia dar mal. Você apostaria nisso? Então, sobre a resolução das duas pautas ali, antes de a gente passar para a segunda pauta. Se for para realmente o Fernando Diniz ir para a seleção que vai agora, que contrate o Vojvoda, que para mim é a única contratação viável no Fluminense atual. E caso você mantenha o Fernando Diniz, que a gente compreenda que a saída dele pode ter sido um bem necessário lá no passado. Eu acredito que, assim, que tem diversos pontos ali que não se é comentado. Então, é isso, né? Que eu não posso falar, que eu não vou falar aqui ainda, que eu ainda quero esperar um pouquinho mais para comentar sobre isso. Mas, na minha concepção, foi muito bom a saída do Fernando Diniz naquele Fluminense, tá bom? Antes de falar sobre o segundo tópico do vídeo, sobre a outra polêmica, eu quero falar para vocês duas coisas. A primeira coisa é, faz o triplo C, curte, comente e compartilhe. Isso vai me ajudar muito na minha divulgação do meu canal e para transformar meu canal em relevante. E a segunda coisa é, se inscreve no canal, cara. Vamos chegar aos 100 inscritos, bora? Me ajuda a te ajudar, cara. Uma notícia também, uma importante informação é que vídeos três vezes todos os dias. No Campeonato Brasileiro, quando o Campeonato Brasileiro voltar, 5 vídeos todos os dias. Tudo bem? Muito obrigado mesmo. Cheguei a 94 inscritos, rumo aos 100 inscritos, para falar assim, cara, realmente vale a pena me desprender e fazer mais vídeos para vocês, tá bom? Então, bora pro vídeo, que você vai gostar muito desse vídeo e outro vídeo do canal. Só bora. A outra questão é justamente o Flamengo e o Fluminense tem passe com a FED sobre transmissão do Carioca. Clubes não aceitam o modelo do propósito no arbitral. Fla pretende judicializar o caso, Fla analisa. O que acontece é que existem várias situações ali de tipo, aonde que vai ser transmitido, qual vai ser o dinheiro colocado ali. E do tipo, realmente falando, os dois times querem muito dinheiro. Estão querendo cada vez mais fazer um time mais forte do que o anterior. Não é à toa que são os dois únicos que estão apenas o Fla-Flu não aceitou o sistema de venda de direitos de transmissão proposto. Outra posição é justamente essa, né? Que o primeiro colocado vai ganhar 8 milhões e o segundo colocado vai ganhar 1 milhão. Muito ruim isso. E o que acontece é que ele está fazendo mandar o mando de campo. Por quê? Porque a maioria da primeira rodada tem Flamengo e Fluminense na reserva, como time visitante. A questão é essa. O Flamengo e o Fluminense estão brigando justamente. Provavelmente o Fluminense também vai entrar para judicializar também a questão ali. Os clubes não concordam também com o fato de ter sido feita uma votação para provar que o segundo jogo da semifinal e da final tem o comandante os clubes que tiverem assinado com a federação. Então, tipo assim, vários temas polêmicos, cada vez mais surgem problemas dentro do... Só para a gente falar aqui, só para a gente notar aqui, ó. A primeira notícia que eu fui falar a partir justamente dessa informação aqui. Gosto muito de falar, gosto muito de mostrar os meus erros.
E a segunda notícia foi essa aqui. Então, os clubes não concordam também com o fato de ter sido uma votação para provar que o segundo jogo de semifinal e da final tem como mandante os clubes que tiverem assinado com a federação. Ou seja, realmente falando, a festa está querendo provocar muito as duas maiores torcidas do Rio de Janeiro. Claro, tem o Vasco, mas, pô, o que eu tô te falando é o seguinte, os dois times mais importantes do futebol carioca, os únicos que podem ganhar algum título no ano que vem, e tá brigando com eles, e pra mim isso daí é uma lose-loser. É uma perca-perca, justamente isso tudo. Então, tipo assim, pra que isso? A premiação, 8 milhões, pra que isso? E 1 milhão, quer dizer, olha só, diferente de 7 milhões pro vice. Cara, tem alguma coisa errada. Então, tipo assim, eu concordo justamente com essa situação. Eu acho que tanto o Fluminense quanto o Flamengo tem que brigar bastante com isso. Eu peço desculpa justamente pela minha carta muito grande sempre. Normalmente não é assim. E judicialize, Fluminense, por favor. Você precisa ter bastante dinheiro no caixa. E com essa situação agora, você não vai ter, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram. Eu fico por aqui. Peço desculpas justamente por essa edição. Mas erros acontecem. Eu pude informar bastante sobre isso. A primeira notícia era mera formalização, porque realmente está muito ali discricionada a vários tipos de situações. Não é apenas uma situação em si que acontece, mas sim que eu estou observando no Twitter. Às vezes tem algumas palavrinhas, algumas frases que são interessantes para a gente refletir sobre o Fluminense, sobre o Fernando Diniz, sobre a gente ganhar algum título importante no futuro, entendeu? E a segunda, realmente, a gente teve que ter alguma coisa visual para falar, que é sobre o próprio GE do Fred Huber e Thiago Lima, tá bom? Muito obrigado a todos que assistiram, eu fico por aqui. Fale para você que curte, comente e compartilhe. E também se inscreva no canal Duque Tricolor aqui no YouTube. Saudações tricolores, falou, valeu e tchau, tchau.